Professor, quem conseguiu dar tanto poder para o Hamas a título de equipamento de guerra, de arma? Como é que o Irã é o principal. O Catar foi onde teve a Copa do Mundo, não foi? A liderança política do Hamas vive no Catar. Vive como milionários. Bilionários. O Ismail Haniyeh, que é o principal líder político do Hamas, vive no Catar. E a fortuna dele foi anunciada pela imprensa recentemente. Olha, o principal líder militar do Hamas se chama Sinwar, que é o principal alvo de Israel. Foi o cara que arquitetou todo esse plano. Ele esteve preso em Israel durante alguns anos. Preso. Ele foi detectado em Israel com um gravíssimo câncer, salvo engano, na cabeça. Ele foi levado para os melhores hospitais de Israel. E ele foi curado desse câncer por Israel. Milhares de crianças palestinas de Gaza. Existem ONGs dentro de Israel que trazem crianças palestinas de Gaza com questões sérias e são tratadas gratuitamente em hospitais israelenses. Antes de todos esses eventos, dezenas de milhares de pessoas de Gaza entravam e saíam todos os dias e trabalhavam em Israel. Certo. Algumas dessas pessoas foram quem passaram imagens, informações para o ataque que o Hamas fez. Hoje, obviamente, a fronteira não tem como essas pessoas, como cidadãos de Gaza entrarem em Israel para trabalhar. Isso tinha uma importância enorme. Mas só para terminar, o Sinwar, ele foi curado. E não sei se vocês lembram que um soldado israelense foi cativo do Hamas durante 5 anos, chamava-se Gilad Shalit, e Israel trocou ele por 1.000 prisioneiros palestinos em Israel. 1.000. Um deles foi o Sinwar. E esse cara foi o que volta para a faixa de Gaza, arquiteta, sobe, né, dentro da gradação do grupo e se torna o cara que promove esse atentado gigantesco de 1.200 mortos em Israel. O próprio. Eu lamento dizer que, infelizmente, a ONU vem perdendo muito da sua autoridade moral por conta de que veja, Israel é o país campeão de condenações na ONU. Então, já é uma democracia, países extremamente autoritários não são condenados. Israel é condenado porque se criam maiorias automáticas de países com interesses anti-Israel. O Irã, recentemente, estava na presidência de Comissão de Direitos Humanos da ONU. O Irã que executa pessoas sem julgamento, o Irã que mata homossexuais, o Irã participa de órgãos de direitos humanos dentro da ONU. Então, infelizmente, a ONU, como instituição internacional, no passado ela teve uma relevância, hoje em dia ela perdeu muito de sua autoridade. Países individualmente, países que têm influência na geopolítica internacional, eles precisam. Os países árabes, pela legitimidade que têm, né, nesse conflito, a Europa, os Estados Unidos, a Rússia, a China, infelizmente, tem tomado posições muito arbitrárias e inconsequentes. O mundo precisa... A posição dos americanos quanto a isso? No momento, os americanos tiveram uma posição muito forte pró-Israel assim que começaram esses conflitos. Nesse momento, os Estados Unidos têm pressionado muito Israel por um cessar-fogo. Israel, porque a repercussão e a pressão internacional contra Israel é muito grande pelas consequências da guerra. Israel se vê diante de um dilema muito grande. Israel exige a libertação dos reféns para poder... Porque as pessoas falam o tempo todo, mas não falam que continua tendo reféns sendo submetidos a condições desumanas. Muitos já morreram. Ainda há alguns sobreviventes que têm que ser libertados. Mas o presidente, né, o Biden, está em ano eleitoral, está numa situação desconfortável. E o apoio dele a Israel é apoiado em grande parte não é apoiado dentro da sociedade norte-americana, e aí ele pressiona Israel também. E é uma situação muito difícil, mas
para haver uma solução definitiva nessa questão, é preciso que se forme uma liderança responsável palestina, com respaldo do mundo árabe, para que possa negociar com Israel todas as questões difíceis. Mas a gente entende que a solução do conflito passa pelo reconhecimento óbvio de todo o mundo árabe e das lideranças palestinas de Israel e da criação de um Estado palestino que viva definitivamente em paz com Israel. Que a criação de um Estado palestino não seja uma etapa da continuidade de uma luta contra Israel, mas o fim definitivo desse conflito.